Então, meu boa noite a todos, meus irmãos. Recebam o nosso abraço fraterno. Os benfeitores espirituais nos acolhem desde que entramos naquela porta ali. Então, todos nós sintamos esse abraço fraternal. Procurando sempre a gente ler livros, internet, a gente procura sempre um tema para a exposição. E tudo que a gente lê, a gente tem vontade de compartilhar com os outros. Então, a gente pega um livro, eu tenho o hábito de riscar nos meus livros. Eu acho um tema interessante, eu pego uma caneta e vou destacando, porque eu quero compartilhar esse conhecimento que eu adquiri através dessa leitura. Talvez muitos de vocês já leram essa obra também, ele era do Clube do Livro, se não me engano, Vida e Valores, de Raul Teixeira, um livro da Federação Espírita do Paraná, editado pela Federação Espírita do Paraná. Raul Teixeira, já tem várias obras espíritas, grande trabalhador espírita. E dentro do livro, no capítulo 11, ele fala da verdade que liberta. É o subtítulo do livro, Vida e Valores. E nós ouvimos, falando disso, a gente tem uma frase de Jesus, que há 21 séculos, ele já nos trouxe essa frase. Ele deixou essa frase para aquele povo naquela época: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, que verdade é essa que liberta? Então, quando nós ouvimos isso do Mestre já há 21 séculos, não nos parece que essa expressão seja bem compreendida por nós ainda hoje, pela humanidade cristã. A própria humanidade cristã ainda não está compreendendo a profundidade dessa frase de Jesus. Porque nós acreditamos em muitas coisas. Nós pulamos de um lugar para o outro, nós ouvimos coisas, e hoje se fala muito nas fake news, nós compartilhamos nas nossas redes sociais informações, e até inverdades, sem nem sequer saber a fonte, de onde veio, se quem colocou aquilo ali é confiável. Às vezes pelo simples prazer de cutucar alguém, vou compartilhar para ver se alguém vê, aquele alguém vê, para dar uma cutucada. Numa época que nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, que a gente busca uma regeneração, que a gente busca uma melhora, que a gente quer ver uma melhora. E aí a gente fica pensando, mas será que nós vamos conseguir chegar na regeneração? Quantos espíritos já reencarnaram, que nos trouxeram a boa nova, desde Kardec, Jesus reencarnou na Terra. Desde Jesus já era para o nosso planeta estar passando pela regeneração. Aí Kardec vem e nos traz todos os ensinamentos da doutrina espírita. E o Espiritismo, meus irmãos, não é para provar, para A, para B, qual é a verdade, o que é verdade, o que não é. O Espiritismo é para ser estudado, para nós confiarmos e termos fé no presente, no agora. O que estou passando agora? Por que estou passando por isso? O Livro dos Espíritos, 1000 e tantas questões. O Evangelho segundo o Espiritismo traz todas as passagens de Jesus, as suas parábolas, explicado pelos Espíritos superiores. E nós ainda não acreditamos na vida futura. Não temos ainda aquela fé convicta de que o que eu fizer hoje vai ser a minha colheita amanhã. Por isso erramos, por isso falhamos, porque ainda não acreditamos nessa verdade que liberta. O dia que nós realmente estivermos convictos que essa verdade nos liberta, gente, não estou falando da verdade espírita, da verdade íntima, da verdade ensinada por Jesus.
Não estou aqui dizendo que o Espiritismo é a verdade e o resto é balela, de hipótese alguma. Mas nós estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos nos preparando para o nosso futuro. E nosso futuro, esse futuro que a gente fala, é o futuro da vida do espírito. Não é o futuro financeiro, não é a melhor casa, não é o melhor carro, não é o banco cheio de, a conta do banco recheada de dinheiro, a carteira, o banco. Não é disso que a gente fala. A gente fala de uma vida moral, de uma vida espiritual, de quando deixarmos este plano terra, estarmos com a nossa consciência tranquila do dever cumprido quando aqui estivemos, de acreditarmos na verdade que liberta a nossa alma, o nosso espírito. Essa é a verdade, né? Porque doutrina espírita não se impõe a ninguém, não se obriga a ninguém, mas ela mostra um caminho. Ela mostra que se eu semear feijão, eu vou colher feijão. Mas se eu semear espinhos, eu vou colher espinhos. E respeita o livre-arbítrio de todas as pessoas, de todas as crenças, desde que você encontre, né, paz dentro do teu coração. Desde que você se liberte das amarras do primitivismo, das agressões, das violências, do passado que a gente já teve, né? Que a gente possa discordar de alguém que não acredita na minha verdade, ou eu não acredito na verdade dele, sem ter que dar um murro na cara, sem ter que ficar de mal com a pessoa, sem ter que proferir palavrões, porque a partir do momento que a palavra saiu da boca do homem, o torna impuro, né? Jesus diz, não é o que entra, é sim aquilo que sai. Nós ouvimos algo semelhante nas falas de Buda. Olha só, Buda, Lao Tse, Zaratustra, entre outros, já falavam disso, né? Outros pensadores, outros filósofos que passaram pela humanidade, tantos outros irmãos espíritas que trouxeram para nós, Chico Xavier, né? Foi considerado o maior pessoa mais iluminada que teve, né? Depois de Kardec, que esteve no planeta Terra, reencarnado, que colocou em prática os ensinamentos de Jesus através da caridade, do amor, da divulgação da doutrina espírita. O próprio Raul Teixeira, Divaldo Franco, né? Entre tantos outros que a gente ouve, né? Conhece as obras, tem as obras psicografadas por espíritos, que fazem um trabalho, né, de amor ao próximo. Nesses 2 milênios que nos separam da vida de Jesus Cristo, a Terra, temos-nos visto cada vez mais escravizados. Então por que nós ainda não compreendemos a verdade que liberta? Quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Porque nós nos tornamos escravos. Nós mesmos, não são os outros que nos escravizam, nós nos escravizamos, né? Nós nos escravizamos, por exemplo, nosso temperamento. Nós somos escravos do nosso temperamento. Quando nós dissemos assim, quem gostar de mim tem que ser como eu sou, porque eu sou assim. Quer dizer, eu não estou aberto à mudança, eu não estou aberto a ouvir a verdade que liberta. Eu creio na minha verdade e ponto, né? Então nós nos tornamos escravos dos vícios. E aqui quando a gente fala em vícios, não é o vício do cigarro, né? O vício das drogas, ele fala aqui também, né? Mas principalmente dos vícios morais. Esse é o nosso maior atraso evolutivo. É o vício moral, a falta de ética, a falta de paciência, de tolerância, de compreensão, de perdão. E nós estamos tão atrasados moralmente que nós ainda precisamos do perdão.
Sabe por quê que nós precisamos do perdão? Porque nós nos magoamos com facilidade. Porque o que o outro faz me machuca, me ofende. Mesmo que ele fale uma mentira a meu respeito. Mesmo que ele fale de mim para alguém, né? Outro dia eu estava lendo uma obra e dizia assim, ó, o que mais me preocupa não é quem inventa uma falsidade sobre a minha pessoa. O que mais me preocupa é que quando é contado para uma pessoa que me conhece e essa pessoa acredita. Porque quem conta, né, já está no seu processo obsessivo, seu processo de descaminho. Então, quando alguém falar para vocês de uma pessoa que vocês conheçam, né, duvidem, né, não levem adiante. E o pior ainda é que às vezes tem gente que vem e pergunta para a pessoa, né? Ah, mas fulano falou isso, tu fez isso? Né? Então a gente, assim, ó, o pior não é aquele que inventa a inverdade, é aquele que acredita na inverdade, porque conhece a pessoa da qual está sendo falado. Né? E ele fala, né, que se você realmente me conhece e alguém falar uma inverdade sobre você, sobre mim, né, você sairia multa. Não. O Vilmar não é capaz de fazer uma coisa dessa. O Vilmar não faria uma coisa dessa, porque eu conheço o Vilmar. Porque eu conheço o João, eu conheço o fulano, eu conheço, né? Mas não, nós nos colocamos, né? Primeira coisa. Ou porque alguém viu o Vilmar passando na rua ali, ela tirou uma conclusão, o Vilmar está indo para tal lugar. Eu vi o Vilmar indo lá para tal lugar. O que será que o Vilmar está fazendo para lá? Né? Então é esse cuidado que nós temos que ter da verdade. Porque a verdade tem que ser uma verdade racional. Então, dentro da razão, eu conheço essa pessoa da qual você está falando e eu não acredito que essa pessoa tenha feito isso. Então você desarma a pessoa que inventa. Porque tem pessoas que mentem tanto que até eles acreditam na própria mentira. Não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Mas como a gente, né, conhece, sabe, né, como é a vida. Então é esse cuidado que nós temos que ter, meus irmãos, quando nós queremos colocar em prática isso que Jesus nos disse há mais de 21 séculos. Conhecereis a verdade os libertará. Nos escravizamos então dos vícios morais, mas também as pessoas não têm noção de que chegamos à terra como somos, né? Então quando eles dizem assim, eu sou assim, sim, nós nascemos assim, mas nós não nascemos para morrer assim, gente. Nós não viemos aqui para nada. A gente não vai na escola para não aprender. Quem vai na escola vai para aprender, não é isso? E o planeta Terra é a escola da vida, é a escola das almas que precisam evoluir. Por isso nós estamos aqui no planeta Terra, nesta escola terrena, para crescer, para evoluir, para nos melhorarmos. Nós temos um compromisso reencarnatório, e esse compromisso não pode mais ser adiado. E aí vamos viciando em reencarnação, uma após a outra, e vamos deixando para outra. Não dá mais para deixar para outra, gente. Sobre pena, nas muitas moradas na casa do meu pai, nós reencarnarmos em qualquer outro lugar, menos na Terra. Né? Devido ao nosso comprometimento. Então, nosso comprometimento moral, nossa escravização moral é o que nos atrasa. Claro que essa escravização também pelos vícios, né? O vício do cigarro, o vício das drogas, né? Também atrasa o desenvolvimento do nosso próximo corpo. Compromete a próxima existência do corpo. Porque causa danos
muitas vezes até irreparáveis, no perispírito. E aí, ao reencarnarmos, reencarnamos com aquelas deficiências, né? Principalmente, agora estamos encerrando o mês de setembro, que é da prevenção do suicídio, né? Em várias obras espíritas se fala, né? Divaldo fala bastante sobre isso, as deficiências físicas e mentais, na sua grande maioria, são espíritos que foram suicidas, que reencarnam aonde foi, né? Assim como alguém que pode ter sido assassinado reencarna com uma dor no peito, porque levou um tiro no peito ou porque levou um tiro na cabeça, né? Não reencarna com aquela deficiência, mas reencarna com aquela sensação de que qualquer coisa, né? Mas isso é a evolução, gente, do espírito e do corpo também. Então não podemos comprometer nem a nossa próxima vida espiritual, ou a nossa vida espiritual no mundo espiritual, na verdadeira casa do Pai, como também não podemos comprometer a nossa próxima reencarnação, comprometendo a fisiologia do nosso corpo através das drogas lícitas ou ilícitas, né? Então é esse cuidado, isso que a doutrina espírita traz para nós, é isso que as obras espíritas nos mostram. É dessa verdade que estamos falando. Mas ninguém é obrigado, né? Basta nós sabermos que tudo que se planta colhe. Hoje a gente estava estudando, né? E aí a Marilene disse assim, mas parece que a gente não vê as pessoas pagando pelos seus erros. Vê sim, a gente vê. A gente vê pessoas nos hospitais, né? E me desculpem a expressão, né? A gente trabalhou bastante na área da saúde também, né? Pessoas com 30, 40, 100, 200, 1000 cabeças de gado num campo e morrer a míngua por não poder comer um pedaço de carne. E não poder colocar um alimento na boca. Isso é comprometimento, meus irmãos. O que será que esse espírito não fez, né? Para ter um desencarne assim? Então, e entre outras coisas, né? Tanta gente que se dá mal nos negócios, tanta gente que tá tudo certo e de repente a coisa dá errado, por quê? Porque já falhou, nós falhamos naquilo que nós deixamos, né? É a expiação, nós escolhemos a prova, né? Então temos que passar pela expiação. A expiação é a reparação daquilo que fizemos e muitas vezes reprovamos de novo, né? E ficamos repetindo de ano, como na escola, né? Acadêmica. Repete-se de ano quando não se atinge a média, no mínimo a média. Repete-se as expiações a partir do momento que eu não passei pelas provas, que eu escolhi no processo reencarnatório. Então, muitas vezes, nós estamos aqui, né, meus irmãos? Pessoas que têm o pavio curto, por exemplo, né? Outras têm pavio curtíssimo e outras nem pavio têm, né? Olha o termo que ele usa aqui, ó, né? Ah, mas eu sou pavio curto. Tem outros que têm o pavio curtíssimo e tem outros que nem pavio têm. E aí, vamos colher o que depois? É o toma lá da cá, olho por olho, dente por dente? Bateu, levou? É isso que Jesus nos ensina? Quando ele diz perdoar 70 vezes, 7 vezes, quando Pedro pergunta, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E aí nós nem pavio temos, né? Então esse é o malefício do mau gênio, do mau temperamento, da irritabilidade. Malefício sobre a mente, sobre o corpo, né? E muitas vezes nos mantemos assim. É aquilo que eu acabei de falar. A mente e o corpo. Porque os dois serão prejudicados. Então não adianta muitas vezes nós dizer dos malefícios que as drogas causam, provocando a própria saúde cerebral, mental, saúde orgânica, de um modo geral.
Nada vale lhes mostrar as amputações, olha só, os internamentos hospitalares, é daquelas pessoas que não acreditam. Você fala, não, capaz, não, né? Ou senão a gente vê às vezes assim, cigarro vai te matar, né? Vai te matando aos poucos, você não tem pressa de morrer. Quem já falou isso, né? Eu já ouvi isso, a gente já ouviu isso, né? E assim são as outras drogas, né? Então, nem mostrando muitas vezes essas amputações, essas doenças, né? Os vídeos, eu trabalhei bastante nisso nas escolas, a gente mostrava para as crianças, e graças a Deus a gente conseguia convencer um grande número de crianças, né? A evitar as drogas, ilícitas principalmente, né? Mostrando, né, a realidade, como ela é. Então a gente não ia lá mostrar vídeos de pessoas, né, dizendo, eu usei tanto tempo e eu me recuperei. Eu usei, mas dá, né? Quer dizer, eu estou dizendo que você pode usar e pode se recuperar. Só que a gente sabe que não é bem assim. Uma porcentagem mínima, né, que se recupera. E mesmo que se recupere, compromete o organismo físico e o organismo espiritual. Então é esse cuidado que a gente tem. Fulano fez o tratamento, sarou, melhorou. Não é bem assim. A gente sabe que as drogas, todas elas, né, elas vão dar um efeito lá na frente. E se não for nessa vida, vai ser na próxima. A não ser, é claro, que a caridade também, né, através da caridade, nós também nos libertaremos. Né? Sem caridade não há salvação. Ou seja, a caridade anula um grande número das nossas faltas. Tem uma obra do Chico que fala, né, do irmão que ia desencarnar e tinha sido previsto para desencarnar de uma forma, de uma doença tal, mas ele era uma pessoa tão boa, tão caridosa, que ele desencarnou de uma outra forma. Era para desencarnar na idade, né, logo jovem, e teve uma vida plena. Por quê? Porque ele fez caridade, ele fazia caridade. Então, a cada caridade que a gente vai fazendo, a gente vai anulando um pouquinho as nossas faltas, né? O que chamamos de pecados, né? Ou imperfeições nossas, né? Somos seres imperfeitos. Então, através da caridade, do conhecimento da verdade, colocando em prática essa verdade, nós vamos nos libertando das nossas amarras, das nossas faltas, e vamos tendo uma vida plena de saúde física e espiritual, porque é preciso ter as duas, né? Corpo doente e espírito doente, espírito doente e corpo doente, né? Mas ainda nos vemos escravos também do quê? Do medo. Quando nos vemos escravos do medo, medo de sair à rua, medo de tudo, medo de barata, medo, né, de se contaminar, medo das doenças, e aí muitas vezes nos tornamos pessoas hipocondríacas, aquelas pessoas que, né, alimentam as doenças, aquela pessoa que está sempre doente, né? Hoje não estou, como é que está? Não estou bem, está feliz, caminhando na rua, olhando o movimento, está se alimentando, tem um teto para morar, tem um carro para andar, tem duas pernas boas para caminhar, mas assim, mesmo assim está ruim, né? Isso é o medo do amanhã, é a falta de fé, de confiança, né? Medo da sociedade, medo de sair à rua. E esse medo vai aumentando, vira pânico, né? Do pânico já vem uma depressão. Isso quando não leva ao suicídio. Começa com medo. Até temos uma exposição sobre isso, sobre quando o medo vira pânico. Então, medo de se abrir, medo de falar a verdade. Mas ainda o pior medo é o medo de ouvir a verdade. Dizem que a verdade machuca, né? E a mentira é colocar panos quentes, dito popular, né? Panos quentes em cima da verdade. Mas é preferível você ouvir uma verdade do que 1000 mentiras. É preferível você falar a verdade.
A gente tinha esse hábito com nossos filhos em casa, quando faziam as artes deles. Quem fala, a minha esposa sempre dizia, quem fala a verdade não merece castigo. Claro que a gente dava um castiguinho para eles de vez em quando também, né? Mas era um castigo menor do que se a gente descobrisse, porque a gente sempre descobre, né? Os pais sempre têm jeitinho de descobrir, né? As artes dos filhos. Pelo menos os meus tinham, né? Quando eu era pequeno. E depois a gente tem filhos também. Mas então quem fala a verdade não merece castigo. E a gente vê aí na nossa legislação penal, na nossa legislação civil, né? Quantas pessoas que colaboram com as investigações dos crimes e recebem uma pena menor, né? Então são recompensas que nós vamos receber no nosso coração, na nossa vida, quando realmente falarmos a verdade. E principalmente acreditarmos e colocarmos em prática a verdade. E o medo de amar. Nós temos medo de amar, porque se eu amar, eu posso me machucar. Se você não tentar, se você não abrir o seu coração, se você não estar disponível para a vida, né, para as relações. E aqui nós falamos no amor de uma forma geral, não amor pai, amor mãe, amor conjugal. Amar o próximo. Como que eu vou me relacionar na sociedade se eu não consigo conviver dentro de 4 paredes com a minha família? Eu sou o gritão em casa, eu mando, eu peço, eu não peço, eu mando. Eu quero as coisas, eu quero ser atendido na hora que eu quero, não quando o outro está disponível para me ajudar, para me atender. Ou eu não ajudo em nada, não faço nada dentro de casa. Ou um pingo d'água vira uma tempestade. Aí nós vamos para a rua, nós só abanamos, somos os bonzinhos, né, os bonitinhos, né? Para todas as pessoas que nos conhecem externamente, somos, né, os queridinhos. Mas dentro de casa, nós ainda não aprendemos a amar. Mas se nós não fizermos, a nossa maior caridade é dentro de casa. Porque quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele fala do conhecimento íntimo. Eu posso conhecer um estabelecimento, mas eu não conheço o que tem lá dentro. Eu conheço aquela casa bonita, mas eu não sei quem vive lá dentro. Eu não sei que tipo de energias estão transmutando lá dentro, transitando lá dentro. Que tipo de espíritos estão visitando aquela casa bonita. Porque são pessoas soberbas, pessoas, né, que maltratam talvez os empregados, ou maltratam-se a si próprios. Então nem tudo que parece, né, que nós olhamos, que nós enxergamos, é a verdade. Então conhecer o íntimo de alguém, aí sim nós estamos no caminho da verdade. Então verdade e informação são coisas diferentes. Eu tenho informação que, mas será que essa informação é realmente verdadeira? Porque na informação eu não conheço a intimidade, o íntimo, né? Pessoas passam aqui na rua e vê a gente reunido aqui dentro, mas muitas pessoas não sabem o que acontece aqui dentro. Quando você casa é espírita, né? Pessoas associam espiritismo com qualquer outra coisa, menos com isso que a gente faz aqui. Que é falar de Jesus, falar de amor, falar de caridade, de energia através do passe, da fluidoterapia, os trabalhos de desobsessão que ocorrem aqui, né? Trabalho de amor, de doação, onde nós deixamos o nosso lar, deixamos os nossos afazeres para vir estudar a doutrina espírita, né? Então, falar da casa espírita, é uma informação, mas a verdade é tudo isso que eu falei, que eu acabei de falar aqui. É o que nós realmente fazemos aqui, o que cada um de vocês vem em busca aqui dessa energia reconfortante para o nosso espírito e para o nosso corpo, através do passe, da fluidoterapia, né? Para irmos para o nosso lar levando essa energia de amor, da água fluidificada, deixa minha garrafa lá, né? Da água fluidificada que nós levamos para casa, no nosso tratamento espiritual. Essa é a verdade da casa espírita. Essa não é uma informação, essa é a verdade, né?
Então, muitas vezes no casebre, de pau a pique, tem muito mais amor, muito mais caridade do que no casarão, né? Vislumbrante, bonito. Claro, isso não é regra, né? Mas não estou dizendo que quem tem um casarão aí, não é isso. Mas a gente tem que cuidar a informação que a gente está recebendo ou que a gente está passando para alguém. Se eu tivesse uma casa dessa, eu era feliz. Se eu tivesse um carro desses, eu estaria feliz. Será? Né? Me lembro do Saraiva, quando falava aqui, que a gente tem, sempre quando a gente compra alguma coisa, tem um prazer e um desprazer, né? O prazer é adquirir a coisa, depois o desprazer tem que pagar, né? E assim é a nossa vida, meus irmãos. O prazer é nascer. E o desprazer é passar pelas provas e expiações que nós escolhemos ao nascer, ao reencarnar. E aí, estamos dispostos? Assumimos esse propósito, vamos em frente, vamos confiar em Jesus. Então, meus irmãos, essa verdade, né? Para que sejamos felizes verdadeiramente, a partir do conhecimento da verdade, é necessário que mergulhemos nela e deixemos que ela mergulhe em nós, fermentando de paz e de luz as nossas entranhas. Esse programa foi gravado em janeiro de 2009 pelo nosso irmão Raul Teixeira, tá? E está no livro, quem quiser adquirir, quem quiser depois do nosso... Se não dá, a gente empresta também, né? Eu vou acabar de ler ele porque eu estou preparando outra palestra. Tá, meus irmãos? Então essa mensagem de hoje: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos então confiar mais em nós mesmos, para depois confiar nos outros. Amar e servir, esse é o propósito da vida. Que o Mestre Jesus ilumine a cada um de nós, levando daqui energias reconfortantes de paz e de amor no coração. Que assim seja. Entregamos aos benfeitores espirituais tudo aquilo que viemos em busca. Agora, vamos agradecer. Senhor da vida, envolve-nos com esta energia reconfortante, fazendo-nos pessoas melhores, verdadeiras, que possamos, Senhor, fazer aquilo que realmente nos comprometemos ao reencarnar, sem desapontar ao Mestre Jesus ou a Ti, nosso Pai. Por isso te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e ouvirmos, estudarmos as mensagens do Teu Filho que trouxe para nós. Mas principalmente, Senhor, dá-nos a oportunidade de praticar sempre mais o Teu infinito amor. Que a paz, a luz e o amor do Cristo esteja entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.